Boa noite, meu amigo, minha amiga. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui juntos no Centro Espírita André Luiz em busca de renovar os nossos conhecimentos, de alçar voos mais altos nos campos dessa doutrina que tanto tem nos abençoado. E na noite de hoje nós fomos brindados com um tema maravilhoso, né? Vamos falar do capítulo 18 do livro Fonte Viva, né? O capítulo que se intitula Não Somente, né? E Emmanuel, para compor esse capítulo, ele vai buscar inspiração do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nem só de pão vive o homem, né? São palavras de Jesus ali aos seus seguidores. E Jesus ele vai empregar de forma bastante abundante essa figura do pão, né? Isso nos salta aos olhos, né? Ao longo dos seus ensinamentos, Jesus acaba multiplicando as oportunidades em que emprega o pão como uma referência. Vejamos alguns exemplos. Ele nos dirá em Mateus, no capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele segue ensinando a oração, né, que conhecemos como o pão nosso. E já em João, capítulo 6, versículo 48, ele nos dirá: eu sou o pão da vida. Olha aí a multiplicação dessa ideia do pão dentro do seu evangelho, né? Paulo vai seguir exatamente o mesmo caminho, né? E nós teremos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, Paulo dizendo: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, né? E então, para a gente entender essa multiplicidade do emprego dessa referência do pão, eu acho que vale bastante a pena a gente se adentrar um pouco mais na história do pão, né? De maneira bem superficial, mas para a gente compreender a importância dessa imagem em todos os tempos da humanidade, né? Porque o surgimento do pão remonta há mais de 10 mil anos. Alguns estudiosos irão nos dizer 14 mil anos atrás, né? Então é bastante tempo, né? O pão surge então entre os povos nômades coletores caçadores, né? Então os homens saíam para caçar, as mulheres recolhiam grãos, né? E é justamente dessa coleta de grãos selvagens que o trigo vai, à medida que a história caminha, recebendo uma certa preferência pelo sabor, pelo teor nutritivo, né? Então ele faz mais efeito, ele tem um sabor mais agradável e ele vai sendo selecionado de forma bastante empírica por aqueles coletores de então, né? Povos ainda nômades que não se estabeleciam. Muito bem. Nesse período da história, as sementes coletadas eram mastigadas, simplesmente, in natura, né? Você colhe e mastiga. E em algum momento, né, não há como precisar o que aconteceu, né? Talvez por acidente, talvez por uma experiência daquela cultura, daquela sociedade, daquele povo, né? Ele passa a ser cozido em pedras, né? Isso são suposições, claro, né? Mas são suposições assim com um certo fundamento lógico, né? Uma coisa bastante natural que acontecesse mais ou menos por esse caminho, né? Então ele passa a ser cozido, aquela massa de trigo mascado, né? A massa é constituída da própria boca das pessoas, passa a ser cozida no trigo, porque com o cozimento aqueles povos já haviam aprendido a cozinhar, a assar as carnes. É natural que eles tentem novas experiências, né? E no caso, com os alimentos que eles conheciam. No caso, o trigo era um importante alimento, assim como a caça. Muito bem, vamos dar um salto agora no tempo e nós vamos nos encontrar nesse momento já no Egito há 5 mil anos aproximadamente, 5 mil anos atrás. Então, um salto longo, né, de praticamente 9 mil anos na história, né? Teremos já a agricultura,
né? Os povos já não serão mais nômades, teremos os povos formando vilarejos, formando associações, né? E teremos então o trigo já em uma seleção de semente, já plantado como agricultura, e a produção nesse momento do pão em escala já industrial, né? Podemos considerar, não nos moldes das indústrias que conhecemos hoje, mas nos moldes da indústria daquele período histórico. Muito bem. Esse pão, vale a pena a gente ressaltar que esse pão dos egípcios, ele já tinha eles já sabiam que ele se fermentava, né? É uma fermentação natural, né? Baseada na exposição por conta de conhecimentos empíricos daquela cultura, né? Mas esse pão ainda está muito longe do que nós conhecemos hoje como pão, né? Somente em 1857 nós vamos ter Louis Pasteur, né, um francês. Ele vai descobrir então o processo de fermentação, né? Ele descobre as leveduras Saccharomyces cerevisiae, né? E a partir daí teremos então, na metade do século XIX, um pão muito próximo desse que a gente conhece hoje, né? Então tá aí uma explicação também porque o pão francês é tão famoso, né? Todas as culturas conhecem o pão francês porque foi justamente um francês que descobre a fermentação e que torna isso um processo natural, né? Qualquer cultura poderia fazer o pão usando esse processo, a levedura, né? O que chamamos hoje de fermento, né? Compra-se o fermento, não é senão essa levedura descoberta por Louis Pasteur. Muito bem. O que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Tem muita coisa. O primeiro aspecto é a compreensão da importância desse alimento, o pão, para a sobrevivência da humanidade ao longo de praticamente toda a sua trajetória. Então o pão, ele é quase sinônimo de vida. Daí Jesus empregar de forma tão abundante nessas referências ao pão. Pão significa vida. Você quer estar vivo, você precisa de pão. Sem pão você morre, né? E ele vem falar, eu sou o pão da vida, né? Então uma coisa muito bacana da gente compreender. Num segundo momento, a gente vai entender que o emprego do pão como uma referência ao evangelho. Então o pão já refere-se a um alimento que já não visa o sustento do corpo físico, seria o evangelho, que visa o sustento do espírito, da nossa realidade, aos princípios do Cristo, né? Esse alimento que antes é entendido como essencial à manutenção do organismo físico, agora Jesus apresenta como essencial à alma dos homens, né? Dentro desse novo conjunto de valores que o Cristo veio nos trazer, né? E também, claro, por consequência, tem a relação da dualidade físico e espiritual, né? Uma dualidade que não era muito bem compreendida nos tempos do Cristo, né? A gente tinha a noção ali do reino de Deus, né? Pelo povo judeu como sendo geográfico, né? Seria uma forma de dominação, um novo império, o Império Judaico, né? Em detrimento dos demais impérios, né? E notem que o Cristo vem falar-nos, meu reino não é deste mundo, né? E usa bastante a figura do pão para exemplificar esse outro momento, né? Em que o Espírito estaria presente, sobrevivendo inclusive à morte do corpo físico, né? Então, a partir daí, dessa compreensão desses elementos, a gente entra nos comentários de Emmanuel e ele vai começar nos dizendo assim, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Então ele já começa a reforçar essa ideia da dualidade que vem desde o Cristo, né? E ele vai fortalecer. Num primeiro momento, o atentamento para a fragilidade do homem do mundo, né? Que seja proteção do organismo físico,
né, das intempéries, o agasalho, né? É necessário o agasalho para me proteger das intempéries, das estações do ano, né? Mas num segundo momento ele nos oferece uma outra forma de abrigo, esse constituída de pura imaterialidade. Nesse abrigo abstrato, né, é possível consolidar o fortalecimento, o robustecimento, o encorajamento, a disposição da alma, né? Esse abrigo que se define, aliás, a alma que se define pelo espírito encarnado, né? A alma somos nós aqui, ó, detentores do corpo físico, né? Será que nós ainda nos recordamos a localização desse refúgio que Emmanuel nos narra? São os conhecimentos superiores. E que maravilha, né? Estamos aqui agora, nesse momento, buscando esse refúgio, né? Estamos aqui juntos, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa capacidade cognitiva nesse sentido. Então estamos sim construindo esse abrigo. E Emmanuel segue dizendo assim: não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Aqui tem bastante coisa para a gente pensar, porque Emmanuel apresenta a beleza da máscara fisionômica como uma referência à roupagem física na qual mergulhamos em nossa encarnação. Ele está falando da alma, do espírito encarnado, então ele segue falando na alma com muita coerência, né? E a beleza que Emmanuel nos oferece refere-se à compatibilidade do vaso físico às necessidades de cada espírito, e não a padrões temporais que vão definir culturalmente o que é ou o que não é belo. Então, para Emmanuel, tudo é belo. Não importa com quais restrições, não importa com quais limitações, não importa a máscara em si. A beleza está na utilidade do organismo, do vaso físico, para cada um de nós, né? E é fundamental a gente entender como um espírito mais elevado definirá a beleza, né? E aí vem uma segunda colocação de Emmanuel, né? Que ele transcreve como a beleza da máscara fisionômica. Então a máscara é uma referência a essa transitoriedade desse vaso físico, né? Que durante um curto período de tempo ele vai abrigar e vai manifestar a nossa personalidade naquele período, né? Mas, claro, essa ideia será interpretada por muitos como sinônimo de falsidade, né? Porque a nossa interpretação do mundo exterior pauta-se pelo nosso próprio mundo íntimo, né? Mas notem que essa interpretação ela é quebrada, porque como é que a gente poderia ter a beleza da falsidade fisionômica, né? Seria uma contradição. Então, se é belo, não pode ir ao encontro da lei divina. Então, daí a gente decorre que nós compreendemos que Emmanuel fala da transitoriedade fisionômica, né? E essa beleza como abrangendo cada indivíduo, né? Não importa o quão harmônico ou quão desarmônico ele seja, de padrões que nós mesmos criamos para definir o que é ou o que deixa de ser belo, né? Para Emmanuel tudo é belo, mas o corpo também, todos são transitórios. Então é essa ideia que Emmanuel nos apresenta. Mas esse começo, ele está falando ainda dessa porção material que nos compõe. Mas a partir daí ele vai começar a falar do essencial, né? Ele vai falar da formosura, né? Ou seja, da beleza, e nobreza, superioridade, generosidade. Do que? Dos nossos sentimentos. Então, a partir daí, Emmanuel passa a falar de algo muito mais importante do que o próprio vaso, né? O sentimento, que é a matriz, que é a sede, que é a fonte, que é de onde se origina o comportamento humano, o comportamento de cada um de nós, né? Um sentimento bom ou mau, se cultivado por nós, dará origem a um pensamento da mesma ordem. Portanto, o sentimento por si só, ele
vai se definir como bom ou como mal. O sentimento não carrega esse um ou outro aspecto, ele pode ser tanto um quanto outro. E se cultivamos esse pensamento, iremos colher palavras e ações da mesma ordem. Isso é fundamental que nós compreendamos. A corrente é sempre a mesma. Dessa corrente do pensamento, poderão nascer mansões do caminho, como nós temos a de Divaldo Pereira Franco, mas poderão nascer na mesma lógica, na mesma estruturação, assassinatos em série. É do pensamento que surgirão Cristos e Neros, capazes de beleza ou de feiura, dependendo do sentimento cultivado. Então, dessa mesma força, pensamento, dirigida simplesmente em direções diferentes. E disso vai decorrer o esforço de Emmanuel em vincular essa força, o pensamento, à generosidade e à beleza. Né? Porque um pensamento vinculado ao sentimento de generosidade e ao sentimento de beleza, essa beleza evangélica do Cristo, não essa beleza que a gente frisou anteriormente, estipulada pela sociedade, né, e que muda à medida que o homem muda de opinião, né, essa beleza do Cristo imutável, pautada pelas leis, pelos ensinos que ele nos deixou, pelas leis de Deus, essa sim, ela vai conduzir essa grande força, o pensamento, de forma útil, de forma positiva, de forma criativa, né, dentro de cada um de nós. E, por consequência, ela irá produzir palavras e ações da mesma natureza. Segue Emmanuel. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Né? Que belo, né? Emmanuel, esse poeta, em cada parágrafo, vai nos apresentando essas informações construídas de forma extremamente bela, mas acima de tudo útil, né? Porque ele vai nos falar desses princípios, né? Que são ideias, são pensamentos que orientam a cultura. E quais seriam? Princípios edificantes, radicados no verbo edificar, que significa construir. Então são princípios que constroem. Olha só que maravilha, né? Dessa construção, Emmanuel define que devem ser seguidos 3 elementos. Porque nós construímos da mesma maneira do pensamento, nós podemos construir o belo e o equivocado. Né? Então, Emmanuel recomenda que se siga 3 elementos que devem ser preferivelmente manifestos por cada construtor, por cada um de nós. A utilidade. Né? Utilidade nas palavras, capazes de auxiliar, e também no silêncio, muitas vezes necessário para ouvir. Né? Utilidade nos atos, que são o fruto do pensar. Né? Nos dirá Jesus, reconhece-se a árvore pelo seu fruto, produto do sentimento. Né? Olha que maravilha. Utilidade também nos nossos equívocos. Nós temos quase como regra de conduta o equívoco, meus queridos irmãos. Nós nos equivocamos constantemente, diariamente. Né? Então, esses equívocos, qual seria a utilidade de um equívoco? O equívoco em si não é útil, mas após o equívoco cometido, existe um anseio de reparação, de reconciliação, de pacificação. E existe ali o convite para que nós atuemos como esses reparadores, reconciliadores, pacificadores. Né? Então, nesse sentido, sim, o equívoco anteriormente cometido, que é, pela definição da palavra sim, um equívoco, né? Mas do equívoco nós podemos reconstruir, nós podemos reparar, nós podemos pacificar. Né? E aí temos, de alguma forma, algum tipo de aproveitamento. E a sequência da ideia da utilidade, Emmanuel nos recomenda, juntamente com essa, a estima e o respeito. Como é possível ser útil
e deixar farpas, não é mesmo? É possível. Perceba que nós podemos estabelecer um padrão de comportamento que será útil para a humanidade, mas o nosso comportamento dentro dessa utilidade, ele pode adotar uma postura que deixe farpas que possam ferir os nossos semelhantes. E Emmanuel vai, então, elencar a estima e o respeito como sendo essenciais. Não importa o quão seguros estejamos da direção que deve ser seguida, se ao fazê-lo de forma ostensiva, nós deixamos farpas e dor. É necessário compreender que nesses casos, onde a gente percebe que a nossa atitude, por mais correta que seja, deixam farpas, ferem, né? Nós devemos ouvir o que nos recomenda o próprio Mestre. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Quer dizer, que aquilo seja feito de forma a produzir não dor, mas sim estima, mas sim respeito, né? Então, se tiver que ser produzido escondido, ao escondido, né? Sem que o próximo veja apontado em si e se sinta ferido. É um grande desafio. Tá? É um grande desafio, mas o cristianismo é um grande desafio por si só. Né? Então esse é o desafio que nós estamos enfrentando nesse momento da nossa evolução. Né? Por quê? Porque a esmola dos princípios edificantes, ela jamais deve vir a ferir a outra mão. Né? Não importa quão nobre seja, se estiver ferindo, está fora dessas três condições que Emmanuel estabelece para a gente. E Emmanuel, então, traça uma série de apontamentos de igual valor, convidando-nos à continuidade das nossas reflexões. Né? Ele nos dirá não só o aspecto agradável, mas igualmente a utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Né? É o convite de Emmanuel para que a gente dê sequência a essas nossas reflexões acerca do que ele vai nos apontando como essa dualidade, né? Do concreto e do abstrato, do físico e do espiritual. Né? Ele vai colocando, então, essas informações para que a gente possa refletir à luz do que nos chame a atenção. E ele vai encerrando, então, a sua lição com uma frase apresentando-nos o recurso indispensável para a materialização da nossa utilidade, para a produção de frutos, para a demonstração ativa, para a prática santificante, como ele mesmo esboça. E qual seria esse recurso? Emmanuel nos responderá. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Né? Como que a nos lembrar que utilidade e frutos, apenas em benefício próprio, não são senão expressões do interesse pessoal, expressões do egoísmo, expressões de uma visão míope que só enxerga a mim mesmo. Demonstração e prática para a orientação, para a ostentação do seu autor é um comportamento narcisista. É estímulo ao orgulho. Então Emmanuel está chamando a atenção para que em cada oportunidade de utilidade, para que em cada oportunidade de demonstração e de prática insiramos o nosso semelhante, insiramos o próximo. Se a gente não conseguir fazer isso, então a gente ainda não conseguiu compreender de forma mais profunda aquilo que Emmanuel busca nos apresentar. E ele vai concluir agora: bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. São deveres, mas, então ele nos apresenta uma conjunção coordenativa, né, que tem o tom de contudo, todavia, tem alguma coisa a mais aí. Né? Mas ele nos dirá, não nos esqueçamos da pureza.
intenção que move os nossos atos. Porque puros, qual de nós poderá se definir como puro? Puro foi Jesus, né? Então nós não somos espíritos puros. A pureza em nós, ela estará na intenção que move a nossa atitude, né? Naquilo que gerou aquela palavra, aquilo que gerou aquela atitude, né? Então que nós não nos esqueçamos da pureza, a intenção que nos move, e da elevação. Como eu me elevo? Pela prática, né? Não adianta só falar. Emmanuel é redundante, ele repete muito, mas ele só repete porque nós temos essa grande dificuldade em compreender. Então, Emmanuel é igual a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, meus irmãos? Então, e da elevação. E dos recursos sublimes da vida interior, prossegue ele, como que nos dirigimos para a eternidade, né? Nobres pensamentos. Eu vou repetir o finalzinho de forma ininterrupta, né? Sem as colocações, para que isso redunde no nosso intelecto e, mais do que isso, para que isso escorra pelo nosso coração. Ouçamos Emmanuel. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. É isso que tínhamos para essa noite. A gente espera poder ter sido úteis. Desejamos a todos uma semana de muita luz, de muita paz. Fiquemos com Deus.